A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe essa quinta-feira na sua vida. Que Deus abençoe sua casa e abençoe sua família, amém? Quando você abrir esse vídeo para escutar, fica até o final, que no final eu vou estar orando pela tua vida. E se você não for inscrito nesse canal, se inscreva para todo dia de manhã você receber uma palavra de fé para o seu coração, amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui, que está no livro de Salmo 107, do versículo 8, eu vou ler até o 12, que diz assim, ó: rendei graça ao Senhor por seu amor e por sua maravilha para com os filhos dos homens, tá entendendo? Rendei graça ao Senhor, renda graça a Deus, por Deus ser bom, por Deus ser maravilhoso com os filhos dos homens. Quando ele fala os filhos dos homens, é o povo todo, é o povo do planeta todo, tá entendendo? Não tem uma exceção de pessoa. Então, Deus é bom com aqueles que buscam a Ele, que vivem na presença dEle, buscando a Ele. Então, Deus é maravilhoso e é bom todo o tempo na nossa vida para nos guardar, para nos livrar de tudo quanto é falcatrua do inimigo, irmão. Porque é difícil, irmão, viver uma vida honesta na presença de Deus. No mundo que a gente vive hoje, a pessoa tem que ter muita vigilância, prudência, tá entendendo? Para não cair nos laços, nas investidas do inimigo, nas propostas que Satanás faz para querer derrubar a gente, para querer tirar você do caminho de Deus. Então, é preciso ter muita prudência e ter também um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus para não cair nas armadilhas, nas propostas que eles fazem, que diz que não pega nada. Aí diz assim, ó: pois ele satisfaz os sedentos e sacia os famintos, tá entendendo? Deus satisfaz os sedentos e sacia os famintos. Ele satisfaz os sedentos que tem sede dele, que tem sede da presença dele, que tem sede de ter a palavra dele no coração, tá entendendo? Ele satisfaz os sedentos e os famintos. Ele alimenta com a palavra. Ele alimenta, tá entendendo? Essas pessoas que estão com fome de ouvir uma palavra de Deus. Que o espírito das pessoas estão com fome, irmão, estão sedentos, tá entendendo? Porque não se alimenta com nada. Não tem palavras boas, não tem palavra de graça para alimentar esses espíritos, alimentar essa pessoa que está fraca, que está caída, que está no pecado, tá entendendo? Não tem como ninguém alimentar ela, só quem alimenta e fortalece o nosso coração, o nosso espírito, é a palavra de Deus. Então Deus satisfaz a sede com a graça dele, com a graça do Espírito Santo, com a água do Espírito de Deus, a água que faz milagre, tá entendendo? A água que purifica, a água que salva, que cura, que liberta. Então Deus te satisfaz a tua sede e mata a tua fome com a palavra dele, para que você não fique com fome. E no mundo físico também, ele sacia a tua fome, ele te dá condições de você trabalhar, de você ganhar seu dinheiro, de você prosperar, para você ter seu alimento dentro da sua casa com seus filhos, com a sua família, e nunca venha te faltar um pão dentro da tua casa. Deus, ele faz no mundo físico e no mundo espiritual, ele está pronto para te saciar, para te sustentar na palavra dele e na graça dele, amém? Aí diz assim, ó: os que se assentavam nas trevas e nas sombras da morte, oprimidos e acorrentados, está entendendo? As pessoas, né, mano? Eu mesmo fui um que vivi na sombra das trevas, oprimido, tá entendendo? Acorrentado por inimigo, fazendo o que o inimigo queria. Então, essas pessoas que viveram nesses lugares, Deus resgatou, Deus libertou e deu outra vida para eles, tá entendendo? Outra vida para eles viver, uma vida liberta, uma vida livre, uma vida de paz, uma vida de prosperidade na presença de Deus. Porque quando o homem está no mundo, no vício, no pecado, ele está preso. Ele está ali porque ele está preso, não é porque ele quer estar ali naquelas condições, é por causa que o inimigo cerca a pessoa, acorrenta a pessoa, tá entendendo? Para que a pessoa não saia daquele pecado ali e morra naquilo ali, e depois ele pega a alma dessa pessoa e leva para o inferno, para onde ele está. Porque o propósito do inimigo é levar a alma para ele, para junto dele. Mas eu tenho fé em Deus que a sua alma e da sua família não vai para esse lugar de treva não, porque Deus está te dando sabedoria hoje para tu orar e interceder pela tua família e Deus resgatar ela da mão do inimigo. Tira ele desse vale de sombra e de morte que eles estão vivendo, que eles estão passando, tá entendendo? Sem querer, acorrentado, sendo oprimido, humilhado, mas Deus hoje veio para dar livramento para cada um deles, em nome de Jesus Cristo, pela palavra dele. Então, essas pessoas que estavam na sombra da morte, acorrentadas, Deus quer libertar hoje, Deus quer dar vida, Deus quer dar uma nova vida para você, meu irmão, você, minha irmã.
Você homem, você mulher que está escutando essa palavra, receba com alegria, porque é a palavra de Deus para o teu coração. Aí diz assim, ó, por se terem rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, tá entendendo, irmão? Eles pararam lá naquele lugar, porque não quiseram ouvir o conselho dos pais, não quiseram ouvir o conselho das mães, se rebelaram contra Deus, contra a palavra de Deus. Quando ia falar da palavra de Deus para essas pessoas, elas não quiseram ouvir, não quiseram dar ouvido e não quiseram ouvir os conselhos do Senhor. Todos que se rebelam contra a palavra de Deus, contra as coisas de Deus, contra a sua família, contra o seu pai, sua mãe, perecem, irmão. Não vai muito longe não, porque a gente não pode ser rebelde aos nossos pais e nossa mãe. Eu sempre fui uma pessoa que procurei obedecer meu pai, minha mãe. Eu sempre procurei fazer as coisas quando ele me pedia para fazer, também fazia direitinho. E meu pai gostava daquilo que eu fazia para ele, porque eu gostava de obedecer ao meu pai. E eu agradeço a Deus por isso, porque foi ele que me ensinou o caminho certo, andar no caminho justo, no caminho honesto, tá entendendo? E hoje eu agradeço a Deus por ele ter me ensinado esse caminho, e é por isso que hoje eu estou aqui, tá entendendo? Na presença de Deus. Graças a Deus, nunca me meti em confusão, nunca me meti em coisa errada para entristecer a vida deles, tá entendendo? Porque Deus sempre me deu sabedoria, Deus sempre me deu direção para eu não cair nas armadilhas do inimigo. E eu agradeço a Deus por isso. Então, seja uma pessoa obediente a seus pais, a palavra de Deus, quando chegar perto, alguém pregando para você, alguém falando da palavra de Deus, receba a palavra de Deus com alegria. Não se rebele contra a palavra de Deus, não, porque a palavra de Deus é quem vai te salvar, é quem vai te libertar, que vai te sustentar, para você não cair nesses laços, nessa armadilha, tá entendendo? Não ter que passar por esses caminhos. E aqui no verso 12 diz assim, ó, submetido a trabalho forçado, tropeçaram e ninguém os ajudou. Em sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas aflições, tá entendendo? Muitas pessoas viveram, né, afligido, trabalhando forçado, ganhando pouco, ganhando o dinheiro que ganhava não pagava o trabalho que fazia, passando fome, necessidade. Outros foram até escravos, que nem o povo de Deus foram escravos no Egito, trabalhava forçado, trabalhava ali, tá entendendo? E pela comida e pela dormida ali naquele lugar, mas Deus teve uma hora que enviou Moisés lá para libertar eles e tirou ele daquela angústia, daquela tristeza ali. E hoje tem muita gente vivendo angustiado nesse mundo, irmão. Muita gente vivendo desprezada, humilhada ainda, trabalhando forçado, ganhando pouco e às vezes não ganhando quase nada, que não dá nem para comer o dinheiro que ganha, tá entendendo? E é trabalhando ali de dia a noite, de sol a sol, não tem folga, não tem nada, mas Deus hoje está indo de encontro a você, que está nessa situação, para te libertar, para te tirar dessa situação, para te tirar desse cativeiro, para te tirar dessa humilhação que você está vivendo aí, desse buraco que você se meteu nele sem você querer. Você não queria se meter aí nesse lugar, mas se meteu e agora é Deus quem vai te arrancar daí, quem vai te libertar dessa trabalho aí forçado, dessa escravidão humana que estão jogando você aí dentro para você trabalhar e se submeter àquele salário forçado, aquele salário ali que não aumenta, não vai para frente, nada prospera, nada dá certo. É uma coisa que parece que o inimigo cerca você de todo lado para que você não prospere. Mas hoje Deus está te dando vitória, Deus está te dando livramento disso aí, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. No versículo 14 diz assim, ó, tirou das trevas e da sombra da morte, e quebrou suas correntes. Rendei graça ao Senhor por seu amor e por sua maravilha para com os filhos dos homens. Tá entendendo? Então ele tirou os das trevas e da sombra da morte, quebrou suas correntes, tá entendendo? E você tem que render graça a Deus por isso, agradecer a Deus por ele ter te libertado, e por hoje ele está te libertando. Se você está sendo liberto hoje, você tem que render graça a Deus. Levanta a mão para o céu e agradeça a Deus, irmão. Porque a palavra de Deus diz que a festa é no céu quando um pecador se converte, quando um pecador se arrepende e aceita Jesus como Salvador. Então, seja liberto, seja livre hoje, saia desse vale de treva, desse vale de morte que você está vivendo, de escravidão, de angústia, de tristeza, para viver uma vida em liberdade, para viver uma vida em liberdade na presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que você vai alcançar a sua vitória, a sua libertação completa, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero orar pela tua vida,
para confirmar essa palavra de vitória para você hoje, nesse dia. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, toma a vida dessa mulher, desse homem, toma a vida desse irmão, dessa irmã, Pai, desse homem que parou, meu Pai, e está vivendo escravizado, Pai, está vivendo em trabalho forçado, vivendo escravizado, Pai, muito nos vícios, muito na prostituição, meu Deus, estão vivendo angustiado, agoniado, Pai. Tem pessoas, meu Deus, que trabalham todo o dinheiro que pega para gastar com os vícios, não prospera, nada dá certo, não tem nada na vida e o tempo vai passando, Pai, a pessoa vai envelhecendo e não tem nada, não ajunta nada, não guarda nada, Pai, porque é um trabalho de maldição, é uma maldição, meu Pai, que tem ali naquele lugar ali. Mas resgata essa pessoa dali, meu Pai, liberta ele, dá um emprego digno, Pai, e um salário digno para essa pessoa viver uma vida de prosperidade, viver uma vida de alegria, Pai, e satisfeita na Tua presença, meu Deus. É o que eu te peço nessa manhã por essas pessoas que parou para escutar esse vídeo hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha uma boa quinta-feira na paz do Senhor Jesus. Amém.